Meu filho não sai da frente do videogame. Renata, o que eu faço? Qual é o certo e o errado? Mamãe me passou isso no privado. E aí eu pensei no que falar, porque assim, esse é um assunto que tem vários pontos de vista, entende? Eu vou tentar abordar alguns com vocês. Vamos lá. Primeiro ponto. Nossos filhos estão na era tecnológica, né, gente? Não é mais a nossa era de tecnologia lá de trás. É uma tecnologia muito mais avançada. Então, nós aprendíamos e nos desenvolvia por um raciocínio lógico. Hoje, eles usam o raciocínio conectivo. É um raciocínio que conecta. Então, por conexão, eles vão fazendo as associações e vão fazendo a aprendizagem. Se a gente pensar por esse viés, o videogame, ele é uma ferramenta muito produtiva para o desenvolvimento cognitivo. Por quê? Porque ele ajuda o cérebro dos adolescentes a entrar nesse mundo conectivo desse dia a dia maluco e corrido que a gente tem, certo? Então, esse é um ponto positivo. Um outro ponto é que, quando eles estão nesse giro conectivo, eles estão saindo um pouco do giro de raciocínio lógico. Ou seja, é muito mais fácil eles aprenderem coisas dentro da linha conectiva, mas a lógica do raciocínio, de interação, de desenvolvimento, às vezes fica um pouco a desejar. Esse é um outro ponto. Tô só pincelando, tá, gente? Tem um terceiro ponto. Geralmente, quando um adolescente fica na frente de um jogo, ele fica mais competitivo, porque ele fica melhor naquele jogo. Essa competição geralmente faz com que eles joguem online, ou seja, tu conecta o Play ou o Xbox na internet e o teu filho joga com o filho da Maria, da Beatriz, entende? E aí eles vão fazendo campeonatos e isso é uma forma de interação, porém é uma forma de estar sempre interagindo ao redor de uma competitividade. Tem crianças e tem adolescentes que lidam super bem com isso, mas tem adolescentes que começam a ficar muito brabos quando começam a perder. Existem muitos casos de pseudo-bullying, tá? Não vou dizer nem bullying, porque não é algo tão grave assim na escola, por exemplo, que eles fazem o time dos perdedores e o time dos ganhadores, o time dos bons e o time dos maus, né? Dos ruins em videogame, enfim, esse é um outro ponto. E tem mais um ponto que é o seguinte, né, gente? Todo adolescente precisa de um exercício físico, todo um adolescente precisa de uma interação social na rua. Por mais que o desenvolvimento de hoje tá fazendo com que os nossos filhos fiquem cada vez mais dentro de casa, porque tá perigoso, porque não é muito bom sair na rua sozinho, porque, né, eles têm que estudar, enfim. Mas se a gente deixar eles só dentro de casa, na frente do videogame, cada vez mais eles vão ter dificuldade de se relacionar com outras pessoas, porque a relação fica uma relação virtual, não fica uma relação presencial, onde eles aprendem a brincar, a jogar bola, ou a conversar, ou a bater papo, sei lá, entende? Então, a gente tem que pensar nesses pontos. Tudo na vida tem lado bom e lado ruim, tudo na vida tem pontos positivos e pontos negativos, né? O videogame, ele é muito bom, mas como tudo, existe um limite de uso. Que eu não tem como dizer para vocês, é 2 horas na frente do videogame que não vai prejudicar o filho de vocês, não. Porque às vezes o filho de vocês está de férias e ele pode ficar 8 horas na frente do videogame que não vai prejudicar, porque ele tá de férias e não tem amigo próximo, e ele tá fazendo um campeonato com os guris da escola, entende? Mas ao mesmo tempo, em outros momentos, meia hora já é o limite, porque tá no dia a dia, ele não pode deixar de fazer coisas fora de casa, ele tem que fazer uma academia, tem que fazer um esporte, tem que andar de bicicleta se puder, tem que fazer coisas fora do ambiente tecnológico para conseguir se relacionar bem.
Então, não existe um limite em termos de tempo que a gente consiga estabelecer para todo mundo. Existe o que cabe em cada momento. Então, a gente precisa usar o nosso juízo, né, de adultos, porque alguém tem que ser o adulto da história e nós, pais, temos que ser os adultos que avaliam isso. E quando os nossos filhos começam a ficar mais irritados, mais isolados, mais sem comer, né? Porque muitos que começam a jogar muito ficam muito tempo sem comer, ou comem demais só besteira, só salgadinho, só coisa assim. Opa, a gente precisa perceber que tá na hora de dar uma cortada. Ou, poxa, a pessoa tá ali sem fazer nada dentro de casa, não tem nada pra fazer. Tá de férias, os amigos estão de férias, tá todo mundo longe, os pais estão trabalhando. Pra que vai deixar a criatura sem videogame? Entende? Tudo tá dentro de um bom senso. A gente precisa usar o bom senso e olhar para os nossos filhos e ver como eles estão. Se eles estão bem, legal, toca a ficha, pode jogar. Se eles estão começando a ficar isolados, deprimidos, irritados, rabugentos, tira, corta o videogame, traz para a família e vamos fazer alguma coisa. Então, tudo tá dentro de um bom senso e nós somos os adultos da relação. Nós temos que conseguir avaliar e dizer para os nossos filhos, botar esse limite nos nossos filhos, porque eles sozinhos não vão conseguir fazer isso. Beleza? Fica a dica.